Está no ar mais uma edição do Europa na Vez, estamos de volta, primeira edição de 2020, então um feliz ano novo para todos vocês que estão nos acompanhando ou no Spotify, no Anchor ou no YouTube. Eu sou Alexandre Vieira e vou acompanhar vocês aí nos próximos minutos, acompanhado na nossa excelente equipe de repórteres que vão trazer todas as informações das principais ligas europeias, tá certo? Então sem mais delongas, vamos para as informações do Campeonato Português com o Lucas Maia. A 16ª rodada do Campeonato Português começou na sexta-feira com 3 jogos. O Santa Clara perdeu em casa para o Rio Ave por 1-0. O líder Benfica fez um dos jogos mais difíceis dessa temporada e, por incrível que pareça, foi contra o Lanterna Rio Ave. Começou perdendo e precisou de 37 finalizações para conseguir empatar com um gol de pênalti e virar o jogo nos últimos minutos da partida, vencendo de virada por 2-1. Uma justificativa para essa atuação é o fato de o volante brasileiro Gabriel ser o único titular nessa partida. Por fim, o Porto venceu o Tondela no estádio Comendador Freitas em um jogo bem animado que terminou 4-2 com direito a show dos brasileiros Alex Telles e Tiquinho Soares. No sábado tivemos o primeiro 0-0 da rodada com o Portimonense e o Paços de Ferreira. O Famalicão venceu o Boa Vista em um jogo bem complicado, onde o gol saiu apenas no final da partida, e o Sporting visitou o Vitória de Setúbal e venceu por 3-1. Para fechar a rodada, no domingo tivemos mais 3 partidas. O Gil Vicente ganhando do Belenenses por 2-0 e subindo 3 posições na tabela. O Marítimo empatando em 0-0 com Vitória de Guimarães e o Braga vencendo o Tondela por 2-1. Além das partidas, tivemos também uma movimentação no mercado português. O Benfica anunciou a contratação do atacante Ione Gonzalez. O colombiano de 25 anos vem do Fluminense e assinou um contrato até 2024. Eu sou o Lucas Maia e essas foram as informações da Liga NOS. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional? Prognósticos, notícias, tudo isso você pode acompanhar no futebolnaveia.com.br, o nosso site, o nosso portal, que lá você terá todas as informações. Tá tendo Copa São Paulo de Futebol Júnior, preparação dos estaduais, alagoano, paulistão, carioca, mineiro, gaúcho, catarinense. Vai ter uma cobertura especial de todos os estaduais, então acesse lá futebolnaveia.com.br, tá certo? Saindo do eixo de Portugal, dos gajos, vamos agora para o Campeonato Francês com a Emanuele Cardoso. O ano virou e 2020 chegou. O mercado da bola também rolou na França. Benrahou saiu do Bordeaux sendo emprestado para o Nimes, o Brest investiu na defesa contratando o goleiro Cibois e o Olympique de Marselha, que teve baixas de importantes jogadores, principalmente Depay, que se lesionou no final do ano passado, surpreendentemente trouxe apenas um reforço para a defesa, o goleiro Simon Ngampondebout, de apenas 16 anos, que veio da base para integrar o elenco principal. O Metz contou com o empréstimo do meio Payot, dos Angers, além de Dylan Brown, que vem da Bélgica. O brasileiro Jorge teve seu empréstimo pelo Santos encerrado, assim deve voltar ao Mônaco. Já o Toulouse, que está num péssimo momento, trouxe o norueguês Ruben Gabrielsen para atuar em sua zaga. Enquanto a Ligue 1 não retornava, a Copa da França e a Copa da Liga agitaram os corações dos franceses. O Lyon se classificou para as oitavas da Copa da França após uma goleada de 8-0. O Rennes eliminou o Amiens nos pênaltis. Nantes, Strasbourg, Mônaco e Nimes também se classificaram. Já o Toulouse deu adeus à competição. No dia seguinte a esses grandes jogos, PSG também goleou para se classificar. O Olympique de Marselha empatou e decidiu sua classificação nos pênaltis, enquanto Saint-Étienne, Lille e Montpellier também conseguiram se classificar. Sem muitos dias de intervalo, os clubes já tiveram que se preparar para outro campeonato. A Copa da Liga, que estava na fase das quartas, teve jogaços. A terça-feira passada teve uma noite histórica porque o Reims não conseguia se classificar para as semifinais desde a temporada 2006-2007. Agora, depois de 13 anos, numa emocionante disputa por pênaltis, eliminou o Strasbourg. Na quarta, o Lille dominou o jogo contra o Amiens e bateu por 2-0. O Lyon venceu o Brest por 3-1 e o brasileiro Jean Lucas deixou sua marca. E no Parque dos Príncipes tivemos um passeio do PSG. Mesmo sem estar com todos os titulares em campo, pensando em poupar para equilíbrio dos 4 campeonatos que está vivendo,
O PSG venceu o Saint-Étienne por 6-1, com um show de Icardi, golaço de Neymar, que vem tendo ótimas atuações, e um grande jogo de Mbappé e de Maria. Os adversários para as semis foram definidos num sorteio no dia seguinte. O PSG vai enfrentar o Reims, enquanto o Lyon enfrenta o Lille. A Ligue 1 voltou no último final de semana, depois de toda essa agitação, e veio com a 20ª rodada. O Olympique de Marseille abriu na sexta e ganhou, se aproximando do PSG, que tropeçou nessa rodada, e no clássico com o Mônaco acabou empatando por 3-3. Esse mesmo jogaço deve acontecer na próxima quarta-feira e vai ser válido pela 15ª rodada, porque esse jogo havia sido adiado devido ao mau tempo no Principado. O Toulouse está se afundando cada vez mais e dessa vez tomou uma surra do Brest. Perdeu por 5-2. O Lille também perdeu e acabou caindo para a 5ª colocação. O G4 agora está assim. O PSG está na liderança com 46 pontos, seguido pelo Olympique de Marseille com 41. Em terceiro vem o Rennes com 33 e o Nantes em quarto com 32. Na outra ponta da tabela, o Toulouse vai de mal a pior, não conseguindo sair nunca dos apenas 12 pontos, na última posição. Já na penúltima colocação, o Nimes chegou aos 15 pontos e agora tenta ultrapassar o Amiens, que possui 17. Muito obrigado, Emanuele. O PSG aí com esse trio, aliás, esse quarteto, né? O Thomas Tuchel, ele jogava com 3 volantes, aí o QE parece que perdeu espaço, o Marquinhos às vezes também volta para a zaga, e esse quarteto aí de Maria, Neymar, Mbappé e Icardi, parece que vai dar jogo, vai dar liga. Muita gente esperançosa aí com o Neymar, né? De ser o ano do Neymar de 2020. Ele que vem jogando muito bem, acabou com o jogo contra o Mônaco, apesar de ter sido 3-3. Mas e quem perde espaço é o Cavani, né? O Cavani que deve ser muito pretendido ainda no final dessa janela de janeiro, mas até agora nada, então deve sair de graça. Mas o PSG vem forte aí para a Champions League, né? Porque o campeonato francês está praticamente decidido. Bom, saindo da França, vamos ali pro ladinho, vamos para a Itália, com o Guilherme Ribeiro. A 19ª rodada da Série A Team fechou o primeiro turno com o sábado dos artilheiros. Ibra voltou para o Milan e os rossoneiros, com um gol dele e outro de Rafael Leão, bateu o Cagliari por 2-0. Ainda no sábado, como sempre, Immobile deixou dele e a Lazio venceu o Napoli. E no final do dia, Lautaro abriu o placar e a Inter levou o empate da Atalanta, e que foi muito sofrido, pois a equipe nerazzurri de Bergamo ainda perdeu um pênalti nos minutos finais. Mas tudo bem, um ponto para cada lado. E os duas equipes estão no G4. No domingo de manhã, a Udinese e a Fiorentina espantaram a má fase contra Sassuolo e Spal respectivamente, e conseguiram vencer. Ainda de manhã, o Belotti começou o ano com on fire. Depois de fazer 2 gols na Roma na última rodada, agora ele deu assistência para Alex Berenguer fazer o gol da vitória sobre o Bolonha. Ainda assim, o Bolonha ainda teve uma chance no último minuto com o Rodrigo Palacios, sim, aquele, mas acabou desperdiçando. Bom para a equipe de Turim, que ficou com os 3 pontos. Um pouco mais à tarde do dia, Quagliarella e Yankito comandaram a Sampdoria na goleada sobre a Brescia por 5-1. O Genoa perdeu mais uma, agora para o Verona, e de virada por 2-1, mostrando que a limpa que a equipe fez no começo do ano não deu muito certo ainda. No fim do domingo veio o jogo da rodada. A Juventus abriu o placar cedo com Demiral. CR7 fez o segundo logo aos 10. Perotti chegou a fazer o gol da Roma aos 68, mas não deu. A equipe bianconeri controlou bem a partida o tempo inteiro, ainda mais depois desse começo avassalador, e assim virou líder da competição. O jogo também foi marcado pelas lesões no joelho. Demiral e Zaniolo não jogam mais nessa temporada. O turco deve ficar de 4 a 6 meses parado. Já o italiano pode ficar de 6 a 8 e pode ser que volte aos gramados só lá para setembro, o que preocupa, e a Roma já vai ao mercado em busca de substituto. Para fechar a rodada, o Parma, do sueco de 35 milhões de euros, o Kulusevski, ganhou por 2-0 do Lecce, mas o sueco não participou. Os gols foram de Acapone e Cornelius. Assim, a rodada do primeiro turno da Série A acabou com Juventus líder com 48 pontos,
A Inter vem em segundo com 46. A Lazio, com jogo a menos, vem em terceiro com 42 pontos. A Atalanta fecha o G4 com 35. A mesma pontuação da Roma, quinta colocada. Porém, os Nerazzurri têm vantagem no saldo de gols. Agora vamos lá para a parte de baixo da tabela, onde o Genoa está em 18º com 14 pontos. O Brescia tem a mesma pontuação, porém 2 gols a menos de saldo. E isso fica na 19ª colocação. E o Lanterna é a Spal com 12 pontos. É isso aí, Guilherme, muito obrigado. Mais um, né, que começou a temporada mais ou menos e agora que está voltando e está todo mundo esperançoso aí, que é o Cristiano Ronaldo. Está tendo uma excelente média de gols. E a Juventus aí que aos poucos, né, a Inter começou a incomodar, a Lazio veio, mas a Juventus aí campeã do turno da Série A, nada muda na Itália, né, apesar de Lautaro Martinez e Lukaku estarem fazendo chover, comandados por Antônio Conte na Itália. Eu gosto muito desse centroavante também da Lazio, o Immobile. Sempre gostei muito dele, eu nunca entendi o fato, por todo respeito à Lazio, ao grande clube, mas eu nunca entendi o porquê, tipo, a Juventus ou a Inter, ou outros grandes centros, outros clubes de grandes centros europeus, nunca tiveram olhos para esse jogador. Eu acho que sempre que você vê os campeonatos, ele sempre está fazendo gol, tá um jogador muito interessante. Que pena pro Zaniolo, né? É um jovem muito promissor, eu gosto muito desse jogador, acho que o futuro da Itália estava nos pés de Zaniolo, mas essa a gente aguardar aí desejar uma boa recuperação ao meia da Roma, tá certo? Da Itália, agora vamos para a Inglaterra com Fernando Moraes. Hello, my friends do Futebol na Veia, estou aqui de volta, Fernando Morales, para trazer tudo o que aconteceu da 22ª rodada da Premier League. Já é o segundo turno da competição e tivemos mudanças aí na segunda colocação. O Manchester City conseguiu superar o Leicester, que perdeu mais uma na competição. Bom, na sexta-feira, abrindo a rodada no Bramall Lane, o Sheffield United surpreendeu mais uma vez e venceu por 1-0 o West Ham e está agora na sexta colocada da Premier League. Tá muito bem o time que foi recém-promovido da segunda divisão do campeonato inglês. No sábado, como é de costume, já tivemos mais jogos na Premier League, 7 partidas foram disputadas. E quem abriu os jogos de casa foi o Crystal Palace, que empatou em 1-1 com o Arsenal. Os Gunners chegaram até sair na frente com o Aubameyang, mas tomaram gol do Ayew e acabaram empatando a partida em 1-1. Foi o 5º jogo de Mikel Arteta no comando dos Gunners, que trocaram de técnico recentemente. Jogando no Stamford Bridge com gols de Jorginho, Tammy Abraham e também Hudson-Odoi, o Chelsea venceu por 3-0 o Burnley e se manteve na 4ª colocação da Premier League, um pouquinho na frente do Manchester United, que é o 5º colocado. Já vamos falar um pouco sobre o time do Manchester United, que venceu o Norwich City nessa rodada. No Goodison Park, com direito ao gol do brasileiro Richarlison, o Everton venceu por 1-0 o Brighton e continua numa crescente muito boa depois da demissão do técnico português Marco Silva. Já no King Power Stadium, o Leicester City foi derrotado por 1-2 contra o Southampton, ali que estava beirando a zona de rebaixamento, mas com a vitória o time conseguiu se afastar um pouquinho mais da zona, que agora tirou o Leicester City da segunda colocação, colocando o Manchester City, que venceu e convenceu, e tivemos rodada especial aí para o atacante Kun Agüero. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Meus amigos, lá no Old Trafford, o Manchester United venceu por 4-0 o Norwich City, que acabou surpreendendo os rivais Manchester City, que venceram por 2-0. Os gols foram 2 de Rashford, 1 de Martial e 1 da jovem promessa Greenwood, que é um jovem promissor do Manchester United. Em casa, o Wolverhampton não venceu, mas também não perdeu, empatou em 1-1 com o Newcastle. E fechando a rodada de sábado, lembrando que tivemos mais 2 jogos no domingo, o Liverpool voltou a vencer mais uma vez, continuou vencendo e com gol de Bobby Firmino conseguiu aumentar ainda mais a vantagem e agora está com 61 pontos, liderando com sobras, e o time de Jürgen Klopp
conseguiu chegar a 95% de aproveitamento na Premier League. De 22 jogos, venceram 21 partidas, muito bem, o time que recentemente foi campeão mundial em cima do Flamengo. Meus amigos, e quem diria, hein? Beirando ali a zona de rebaixamento há algumas rodadas, chegando até ficar na lanterninha, o Watford foi visitar o Bournemouth e venceu por 3-0, uma partidaça dos Hornets aí, que estão fazendo um campeonato de recuperação na Premier League. Está dando certo depois da terceira mudança de técnicos. Os Hornets já estão invictos há praticamente um mês na competição, depois que o novo técnico assumiu o comando do time amarelinho, o novo time do brasileiro João Pedro, ex-Fluminense. Fechando o último jogo da Premier League, uma goleada do Manchester City. Eles visitaram o Aston Villa e massacraram, metendo 6 gols. É importante destacar que além dos 2 gols do Mahrez, também o Kun Agüero meteu 3 caixas, além de fazer um hat-trick, também se tornou o estrangeiro com mais gols na história da Premier League. Ele foi bastante elogiadíssimo aí pelo técnico Pep Guardiola. Fechando o placar, quem também balançou as redes foi o nosso querido brasileiro Gabriel Jesus, que é reserva imediato de Agüero, mas nessa partida os dois atuaram juntos lado a lado, o que facilitou bastante para todo o time do Manchester City. Bom, agora vamos falar como ficou o G4 e o Z3 na competição. Em primeiro lugar, como você já sabe, o Liverpool lidera com 61 pontos. Na segunda colocação, agora está o Manchester City com 47 pontos, ultrapassou o terceiro colocado, que agora é o Leicester City, com 45. E fechando ali o G4 está o Chelsea, do treinador Frank Lampard, com 39 pontos. Já no Z3 da competição, está o Aston Villa ali beirando a zona de rebaixamento, já na 18ª colocação, com 21 pontos, seguido de Bournemouth com 20, e o grande lanterninha é o Norwich City, que foi derrotado por 4-0 pelo Manchester United. Então galera, semana que vem estamos de volta aqui no canal do Futebol na Veia. Vamos trazer tudo o que aconteceu na 23ª rodada da Premier League e você acompanha tudo aqui em nosso canal no Spotify também. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu! É isso aí, Fernando. Gabriel Jesus e Agüero jogaram juntos, né? Eu assisti essa partida, gostei muito da movimentação dos dois. Ora o Gabriel saía na esquerda, ora o Agüero pela direita. Achei muito interessante. E o City ainda assume a vice-liderança. É difícil da gente achar que o Liverpool possa entregar o ouro, mas eu não duvidaria, né? Porque janeiro, fevereiro, quando começa na final de temporada, tendem a cair de rendimento, mas é muito difícil que o Liverpool perca esse título de Premier League. Tá certo? Bom, já falamos de português, francês, italiano e inglês. Agora vamos para o alemão com a Maria Luísa. A Bundesliga paralisou, mas o mercado da bola permaneceu a todo vapor. Diversos foram os times que deram um upgrade no elenco durante quase um mês de pausa, a começar pelo Borussia Dortmund. Os aurinegros deram um chapéu em outros gigantes europeus, como Manchester United e Juventus, e anunciaram Haaland. O jovem de 19 anos destacou-se como um dos maiores goleadores da Europa nos últimos meses, chegando a marcar 8 gols nas 6 primeiras partidas da Champions League. O norueguês chegou por cerca de 450 milhões de reais e tem contrato válido até 2024. Marco Reus aproveitou a chegada de Haaland para dizer que o Dortmund não tinha um jogador desse nível desde Robert Lewandowski. Falando dos bávaros, em meio a muita especulação, eles finalmente anunciaram a contratação de Alexander Nübel. Intitulado como novo Neuer, o jovem goleiro destacou-se pela brilhante campanha do Schalke 04. Curiosamente, o camisa 1 do Bayern também veio de lá. A promessa chegará sem custos à Baviera e poderá defender o clube a partir de julho deste ano. O contrato tem duração de 5 anos e espera-se que Nübel e Neuer revezem na posição, algo que não teria agradado o campeão do mundo em 2014. Mas como nem tudo são flores, o Bayern corre risco de perder 2 importantes nomes para o futebol inglês, a começar por Alaba, que está sendo sondado pelo Chelsea. De acordo com a imprensa inglesa, Lampard teria solicitado o jovem austríaco e estaria planejando uma proposta de cerca de 320 milhões de reais. Outro defensor na mira da Premier League é Boateng. Isso porque o Arsenal teria oferecido quase 70 milhões de reais
pelo campeão do mundo após a lesão de Chambers. O zagueiro de 31 anos está há 8 temporadas defendendo o gigante da Baviera, mas perdeu espaço com a chegada de Pavard. Falando dos Gunners, eles possuem um plano B para caso as negociações com Boateng falhem. O clube londrino também está de olho em um Upamecano, do RB Leipzig, que é avaliado em cerca de 230 milhões de reais. Por outro lado, Hertha Berlin também reforçou seu esquadrão com a chegada de 2 jogadores, dentre eles Xhaka. O suíço de 27 anos já defendeu o líder Mönchengladbach e vem diretamente do Arsenal para retornar à Bundesliga. O campeonato alemão retorna na próxima sexta-feira, 17, com direito ao clássico entre Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. O jogo acontece às 16 horas e 30 minutos. Quer camisa de futebol com qualidade e preço justo? Vá lá na Fan Sports DF. Camisas de clubes nacionais, do time do coração, clubes do interior ou até clubes menores da Itália? Acesse lá no Instagram, @fansportsdf. Vou soletrar, hein? FUNSPORTSDF. Acessa lá a Fan Sports, que é uma parceira do Futebol na Veia. A Malu trouxe as informações do mercado da bola agitado, né, na Alemanha. Então agora, para finalizar, tem título, hein? Tem título na Espanha. Quem foi campeão no último final de semana na Espanha? Laurenberger. O campeonato espanhol acabou tendo uma pausa na última semana. Isso porque a Supercopa Espanhola aconteceu. Em sua 36ª edição, a competição ganhou um formato diferente, que foi bastante contestado. Desta vez, os campeões e vice-campeões da Copa do Rei e da La Liga, os principais torneios do país, se encararam. Assim, Barcelona, campeão do Campeonato Espanhol, encarou seu vice, o Atlético de Madrid. Ao mesmo tempo, Valência, campeão da Copa do Rei, encarou o Real Madrid, que foi eliminado nas semifinais, mas herdou a vaga do Barça, que já estava garantido no confronto. Assim como em outras ligas da Europa, a Real Federação Espanhola de Futebol escolheu um campo neutro. Sendo assim, tanto as semifinais quanto a final aconteceram em Jeddah, na Arábia Saudita. Começando os confrontos, Real Madrid e Valência se encontraram na última quarta-feira. Kroos abriu, Isco ampliou e Modric finalizou o placar. No final, Dani Parejo ainda converteu um pênalti, diminuindo a diferença. Mesmo assim, Real Madrid se classificou para a final. No jogo entre Barça e Atlético de Madrid, emoção não faltou. Koke começou abrindo o placar, porém em pouco tempo Messi igualou. Griezmann anotou um gol colocando os catalães em vantagem. Contudo, Morata e Ángel Correa deixaram a sua marca virando o placar e o Atlético de Madrid se classificou. A final aconteceu entre Real Madrid e Atlético de Madrid, os vice-campeões, algo que foi bastante contestado. O derby de Madrid foi bastante disputado. A partida chegou a ir para a prorrogação, mas nada adiantou. A final foi decidida nos pênaltis. Os colchoneiros perderam 2 e os merengues garantiram a sua vitória por 4-1. A 20ª rodada da La Liga acontece no próximo final de semana. Na tabela, Barcelona e Real Madrid voltaram a empatar. Os times aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, com 40 pontos. Atlético de Madrid e Sevilha seguem na zona de classificação da Champions League. Na zona de rebaixamento, Mallorca, Leganés e Espanyol lutam para não caírem da divisão. Na última segunda-feira, Ernesto Valverde se despediu dos comandos técnicos do Barça. Muito contestado e recebendo duras críticas em diversos momentos, o mesmo vai ser substituído por Quique Setién, ex-Betis. Eu acompanhei também a final, eu estava vendo Manchester City e voltei para ver o clássico espanhol na final da Supercopa. Achei um clássico bem morno até, em alguns momentos teve alguns pontos que foram interessantes na partida, mas ao todo foi um jogo que deixou um pouco a desejar. Rodrigo entrou no segundo tempo, Vinícius Júnior também entrou e eu achei que foi uma final que aparentava ter um pouco mais. Mas é mais um título do Zidane no Real Madrid, né? Nona final e o nono título. É incrível o que o francês está fazendo no comando do gigante espanhol. E resta ver, eu estou bem esperançoso para ver a Champions League, Real Madrid e Manchester City. Né? Vai ser um jogaço assim, de você parar tudo que você estiver fazendo.
para poder ver essa partida que promete e muito, tá certo? Bom, recadinhos finais, não esquece lá de ir na Fan Esportes, camisas tem estoque, tem sobre encomenda, então vai lá, qualquer camisa de time que você possa imaginar, a Fan Esportes vai ter, vai lá no Instagram, Fan Esportes DF. Não esqueça também de nos acompanhar no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Podcast, Spotify, Anchor, fica por dentro de tudo. No nosso portal também diariamente, futebolnaveia.com.br, diariamente notícias, o mercado da bola tá pegando fogo. Então todo dia lá tem notícias muito bacanas que vai te atualizar. E para fechar, não esqueça também que agora, neste 2020, teremos outros programas. Então é importante você seguir a gente. Temos o Latinos na Veia, Ásia na Veia, Lato B da Europa, entre outros programas que sairão no decorrer da semana, tá certo? Eu sou Alex Oliveira e me despeço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.